Bem, olá. Estamos outra vez nas tertúlias da Sociedade Luteriana e hoje, sim, é para aparecer na gravação, e hoje temos uma repetente com muito gosto, mais ou menos há um ano atrás também. Sim, Que foi em janeiro, sim. exatamente, iniciamos o ano passado com umas tertúlias onde começamos com os slides do Dr. Paiva, em que a Margarida também esteve, e Ana Margarida Silva com a Tertúlia, a primeira série do Boletim da Sociedade Bortariana e a sua relação com o crescimento da Biblioteca de Botânica na Universidade de Coimbra. Obrigada, Sílvia. Obrigada pela vossa presença. Eu vou apresentar este trabalho, foi um trabalho que eu fiz com o António Gouveia e que está publicado desde 2018. Portanto, se depois quiserem aprofundar mais o vosso conhecimento sobre aquilo que eu vos vou dizer, podem consultar o artigo. E nós, quando pensámos fazer aquele trabalho, tivemos como objetivo perceber como é que as publicações periódicas que entraram por permuta com a primeira série do Boletim e passaram a estar acessíveis na universidade, contribuíram para o crescimento da Biblioteca Botânica. Portanto, propusemos analisar esse sistema de permutas com o boletim da sociedade. Eu recuo aqui assim um bocadinho só, o António já se está a rir, não vou ao Dom Dinis, mas vou à Reforma Pombalina, só para dizer que nos estatutos de 1762 já estava essa indicação de se escolherem os melhores autores de cada disciplina para se ir formando uma biblioteca em cada uma das faculdades. Depois damos um salto, não tenho muita informação entre 72 e 1814, mas damos um salto até 1814, onde aparecem nas atas do Conselho da Faculdade de Filosofia Natural essa indicação também de se ir adquirindo os melhores jornais e as melhores obras clássicas e a necessidade urgente de se comprarem livros de botânica descritiva, assim como a conveniência de cada estabelecimento tivesse a sua biblioteca especial, que agora nós temos especializada. Um, Também contribuiu para a criação e para o aumento da Biblioteca da Botânica, a extinção das ordens religiosas, que se fez a partir de 1832, portanto, as masculinas de imediato e as femininas progressivamente, e com a extinção das ordens religiosas foram-se buscar os duplicados dos livros que existiam nas bibliotecas dessas ordens religiosas que vieram para a biblioteca da Faculdade de Filosofia para uso dos professores e dos alunos. Isto porque os livros, aqui como diz o Simões Carvalho, eram caros, eram comprados pelos professores e o ordenado dos professores não chegava para comprar esses livros indispensáveis aos trabalhos práticos. Portanto, tudo o que pudesse servir para reunir uma coleção de bibliografia sobre botânica era fundamental. Agora este aqui, desculpem. O que é uma biblioteca especializada nesta área? Ou seja, tem fins pedagógicos, ou seja, são obras que servem para o estudo e para professores e para alunos, mas que também têm fins científicos. Porque, como diz Tomás Pereira, as ciências taxonómicas trabalham à base de descrições, de iconografias, de comparações com uma grande massa de dados, pelo que experimentam uma mais aguda necessidade de bibliografia do que as ciências de raiz linkadamente expositiva. Portanto, sempre essa necessidade de adquirir obras para a Faculdade de Filosofia. Em 1868, o edifício onde nós nos encontramos foi definitivamente entregue à Faculdade de Filosofia e, portanto, pôde-se arranjar um espaço para o Museu Botânico, para a sua livraria, e em 1870 foram aprovados esses planos e melhoramentos que permitiram então instalar na Sacristia de São Bento a biblioteca, juntamente com o herbário e com o museu. Joaquim Augusto Simões Carvalho, na sua memória da Faculdade de Filosofia de 1872, ou seja, comemorativo do centenário da Reforma Pombalina, descreve-nos este espaço que eu passo a citar. O mais recente estabelecimento da faculdade é o Museu Botânico. Na antiga sacristia da Igreja de São Bento, espaçosa sala iluminada com abundante luz,
que entra por 4 grandes janelas, foi estabelecido em julho de 1870 o gabinete destinado para trabalhos botânicos. Neste mesmo gabinete está a biblioteca, compreende mais de 400 volumes, composta essencialmente de obras descritivas essenciais para os trabalhos de classificação. Em 1873, assume a direção do Jardim do Instituto o professor de Botânica Júlio Henriques, que pautou a sua ação pela aquisição de meios e materiais didáticos destinados ao ensino, o desenvolvimento e o enriquecimento das coleções do Museu do Herbário, assim como o aumento das trocas de plantas e sementes com o Jardim Botânico e também o aumento e a constituição de uma biblioteca de botânica. E quando Júlio Henriques funda a Sociedade Presbiteriana em 1880, pensou nessa troca e permuta de materiais biológicos para o jardim e para o herbário, mas também, quando depois cria o boletim em 1880, criou nessa perspectiva também de realizar permutas com outros institutos, outras universidades, para ir acrescentando livros e bibliografia à sua biblioteca. O primeiro boletim da Sociedade Presbiteriana foi publicado em 1883 e publica os trabalhos de 1880 a 82. A partir de 1885, ou seja, a partir do quarto volume, passou a designar-se Boletim da Sociedade Presbiteriana. Os primeiros ainda têm a designação de Boletim Anual da Sociedade Presbiteriana. E os boletins tinham a estrutura sempre com a lista das espécies distribuídas entre sócios, a lista dos sócios de ambas as classes, A e B, e os artigos publicados, obviamente. Portanto, no nosso trabalho, nós limitámos à primeira série do Boletim da Sociedade Presbiteriana, porque depois há uma segunda série a partir de 1920, já com outros redatores, com Luís Carriço, mas a primeira série corresponde à direção de Júlio Henriques, à direção da revista, e sabíamos que já havia 2 trabalhos prévios que tinham versado mais ou menos ao mesmo tempo, e eu trouxe, se alguém quiser, o volume de 1980, onde o doutor Abílio Fernandes, na parte inicial, em que fala dos 100 anos da Sociedade Presbiteriana, inclui também um subcapítulo sobre a biblioteca e o boletim, onde refere o número de volumes, o número de páginas e artigos publicados, os novos taxas que foram descritos na primeira série e a evolução das permutas até 1902. Há também um outro trabalho do Tomás Miguel Pereira, de 1991, que ele publica numas atas de um congresso, em que ele também faz, à semelhança do Dr. Abílio, essa análise da primeira série do boletim. O que é que nós acrescentámos de novo? Uma análise mais qualitativa. Fizemos um levantamento do título das revistas que entraram por permuta com o boletim, o ano de início, o país de origem e a instituição promotora da revista. Fomos consultar fontes primárias, quer dizer, para além do próprio boletim, mas consultámos também os catálogos manuscritos da biblioteca, três livros manuscritos pelo Júlio Henriques. Portanto, o Júlio Henriques, dentro de todas as suas funções, ainda tinha tempo para registar os livros que chegavam à biblioteca, e vimos também a série de correspondência recebida para colher informação mais qualitativa e que complementasse os outros trabalhos. Portanto, imagino que sabe o que é a permuta, mas é esta disposição através da qual uma biblioteca, um arquivo, um serviço, uma instituição envia para outra biblioteca, serviço, instituição, universidade, publicações, para que depois as outras instituições remetam as suas por troca, e que podem incluir também material publicado, e é uma das formas ainda hoje de aquisição de material bibliográfico. E tem 2 objetivos: a aquisição de literatura internacional de bibliotecas e sociedades e a distribuição de resultados para académicos estrangeiros. E, ao ler a correspondência, nós verificamos que é isso que os correspondentes de Júlio Henriques, que pedem o boletim por permuta, é isso que dizem. Por exemplo, aqui da Universidade de Estocolmo, uma carta de 1898, em que ele pede o boletim não
com o objetivo, peço desculpa, com o objetivo de aumentar a biblioteca da Universidade de Estocolmo, e pergunta se Júlia Henriques quer iniciar então essa permuta com os trabalhos do Instituto Botânico da Universidade de Estocolmo. Também da Universidade de Uppsala, Jay Collins manifesta essa satisfação de permuta com o Boletim da Sociedade, que vai aumentar as coleções portuguesas da biblioteca, e informa ainda que recebe também por permuta as publicações da Academia das Ciências de Lisboa e da Sociedade de Geografia de Lisboa. Portanto, a correspondência também nos dá pistas sobre outras instituições portuguesas que entram em permuta com instituições internacionais. E aqui também o Lazacualpa Botanical Station and Rubber Laboratory do México também diz que tem interesse em entrar em permuta com as publicações da Sociedade Rotariana, diz que quer construir uma boa biblioteca de trabalho para cientistas visitantes, porque nesta parte dos trópicos, diz ele, estamos muito distantes de qualquer biblioteca científica, e portanto ele tudo o que seja relacionado com botânica, entomologia, florestas, agricultura e outras ciências da história natural, ele está interessado em fazer essa permuta. Para percebermos qual é a importância, de facto, das permutas no crescimento da Biblioteca de Botânica, nós verificámos que 5 publicações periódicas eram adquiridas por compra e 8 eram recebidas por oferta, o que significa que 95,86% das publicações periódicas científicas que entravam na biblioteca vinham por permuta com outras instituições. Nós publicamos em anexo ao artigo essa tabela, a tabela das publicações periódicas que eram adquiridas por compra, portanto eram só 5, aquelas que eram por oferta, mas sendo por oferta não era uma oferta regular, e portanto às vezes tinham pouco significado, e temos depois mais 2 tabelas com todas as publicações periódicas portuguesas que entravam por permuta, assim como todas as publicações periódicas estrangeiras que entravam por permuta. Portanto, se alguém tiver interesse depois no artigo de ver em detalhe todas as publicações que a biblioteca recebia até 1920, podem consultar. Há outro dado também mais ou menos curioso, é que a sociedade nunca teve uma biblioteca própria, trabalhou sempre em articulação com o Instituto e com o Jardim Botânico, e por isso é que não temos a Biblioteca da Sociedade Presteriana e temos a Biblioteca de Botânica, que agora está integrada na Biblioteca das Ciências da Vida, do Departamento de Ciências da Vida desde 2009. Portanto, 301 publicações que entravam por permuta, sendo que 79% eram estrangeiras. Portanto, isso também mostra a capacidade de formar redes e de contactos que Júlia Henriques tinha a nível mundial. A publicação do boletim foi recebida com entusiasmo na comunidade científica nacional e internacional, portanto as notícias circulavam rápido. Júlio Davô congratula-se, diz que é um belo trabalho e que finalmente uma publicação séria sobre botânica que vê a luz em Portugal. Edward Eckel também diz que não conhece nenhuma outra publicação que tenha notas sobre gramíneas portuguesas. José Franz Frein também se congratula com o aparecimento desta monografia séria indispensável para conhecer a botânica do Mediterrâneo, e que diz que sem dúvida que o zelo de Júlio Henriques, a que todos estão agradecidos, vai chegar a bom porto. Este interesse pelo boletim estava associado à distribuição e à catalogação e conservação das plantas, portanto, que era uma das missões da Sociedade Presteriana e que depois passava a escrito no seu boletim. E quando Júlio Henriques faz um balanço dos 10 anos da atividade e sobre os resultados obtidos, que não são de pouca importância,
diz que, de facto, a publicação começada em 83 e para a qual o governo deu proteção, o Júlio Henriques conseguiu um subsídio do governo para fazer a publicação, que era feita na imprensa da universidade, mas o subsídio permitia que não tivesse custos para a sociedade presbiteriana. E, portanto, ele diz que a publicação, tendo por objetivo exclusivo o estudo da flora portuguesa, são prova suficiente da utilidade da sociedade. Portanto, para ele quase isso só bastava para, para a sociedade ter validade. O que é que também vimos e acrescentámos com a leitura da correspondência? Que o boletim serviu para apresentar algumas descobertas, e quem escreve, a Júlia Henriques, diz isso mesmo. Por exemplo, António Xavier Pereira Coutinho diz que tem um trabalho sobre as Guineias pronto para publicar, que tem novidades que deseja dar em primeira mão e, portanto, quer publicá-las no boletim o quanto antes, porque algumas das suas conclusões já são também conhecidas noutros países e, portanto, ele não quer que apareçam antes do trabalho dele. Em outubro continua a questionar Júlia Henriques sobre a impressão do manuscrito, e diz, e eu cito isto por dois motivos, qualquer deles forte para mim, porque tenho aí umas pequenas novidades que desejo ver imprimir antes que outros as publiquem, e porque, em razão dos passados concursos de botânica, não publico nada há tempo e desejo mostrar que no gabinete de Politécnica se trabalha alguma coisa. Portanto, não era só. Portanto, ele também estava preocupado com o currículo e com os concursos, e aqui ainda não havia índices e revistas, sei lá, Q1 e Q2. Mas, portanto, ele por um lado quer dar essa novidade, mas também precisa do currículo para mostrar que tem trabalhado. Também o Camilo Torrent também diz que espera publicar no boletim informações sobre 300 espécies novas. Gonçalo Sampaio também diz que cedeu o trabalho sobre rubos aos jornais da Ciência Natural, porque já não havia espaço no boletim. Mas também, por outro lado, a falta de originalidade dos trabalhos também fazia com que não fossem publicados, e aqui o Neil Anders, se calhar, o Júlio Henriques questionou sobre uma publicação, se ele teria interesse em publicar no boletim. Ele diz que não, porque já estava publicado, já outros trabalhos tinham publicado sobre esse assunto. Embora, curiosamente, alguns trabalhos publicados noutras línguas fossem traduzidos e depois publicados na sua versão em português no boletim. E isso também nos vão dando conta os correspondentes do Júlio Henriques, o Maurice Wilkham, o Alfonso Candol, Franz Stone, Gilberto Baker, todos respondem ao Júlio Henriques a dizer sim, está autorizado para publicar uma tradução do meu trabalho no boletim da Sociedade, e até pedem depois exemplares de volta. Portanto, era uma forma da comunidade de língua portuguesa, digamos assim, de ter acesso a trabalhos noutras línguas que não o português. Outra coisa que nós também verificámos foi a longevidade e a mortalidade das revistas, porque isso também contribui para perceber da sua importância a nível científico e académico. E, de facto, o boletim, desde da primeira publicação em 1883, incluindo a sua série, foi publicado até 2004. E isso é motivo também, que nós temos na correspondência, é motivo também de felicidade e de felicitações, neste caso de Bruno Carreira, que diz que o boletim na espécie no nosso país, não, que o número de anos de publicação do boletim é no país algo raro e, portanto, bastante respeitável. E 6 anos mais tarde volta a felicitar João Henriques pela publicação e por ter perseguido corajosamente o seu caminho por tantos anos, coisa rara no país em publicações científicas. Pela minha parte, muito me orgulho como aluno que fui dessa universidade e como seu discípulo. Porque o que nós vemos é que a maior parte das revistas entradas por permutas apenas foram publicadas durante 5 anos, mas depois há outras, por exemplo, há 19 revistas que foram adquiridas entre 31 e 35 anos, portanto um período bastante alargado, e 18 revistas entre os 26 e os 30 anos. E só o The Gardens Chronicle
o Journal of, da Agricultura Pratique, já estava a dizer em inglês, o Jornal da Agricultura Pratique, os dois por compra, e o Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa por troca são os três únicas revistas científicas que cobrem todo o período da análise da primeira série. E os elogios a essa longevidade são frequentes e colhemos também na correspondência de précieuse publication, respeitável, obra de saber, très intéressant, publication si estimée par tous, vademecum, publicação botânica seriosa, útil, notável publicação. Portanto, são alguns dos adjetivos que os cientistas, os académicos e outras pessoas que recebem o boletim vão fazendo chegar ao Júlio Henriques. A correspondência também nos permite saber quem eram os leitores do boletim da sociedade. Nós batemos as quase 5.000 cartas para 1993 do período da direção do Jardim e do Instituto, que vai de 2 de março de 1970 a 7 de dezembro de 1925. E destas existem 679 onde é possível colher informação sobre quem eram os leitores do boletim. Verificámos que há 47 correspondentes institucionais e 219 correspondentes individuais que se corresponderam com os Júlio Henriques por causa do boletim da sociedade, mas também pedindo conselhos sobre bibliografia a adquirir ou outros periódicos, quais revistas internacionais é que deviam consultar sobre determinado tema. Portanto, Júlio Henriques também dava muitas sugestões de bibliografia. E verificámos que 87% dos correspondentes institucionais e 69% dos correspondentes singulares eram estrangeiros. Portanto, significa que há uma internacionalização muito forte do boletim da sociedade preteriana e pronto, e cumpria esse objetivo de fazer chegar o conhecimento científico sobre a flora portuguesa a outros países. Curiosamente, quando não havia publicações para trocar com o boletim, há algumas pessoas que sugerem que se possa trocar o boletim por plantas. É o caso, por exemplo, de Carlos Zimmermann, do Colégio de São Fiel, que diz que tem 2 amigos e colegas que gostavam de receber o boletim da sociedade e que pergunta se podem, em troca, oferecer plantas secas. São eles José Ribeiro Laia e Camilo Torran, que vão para uma missão na Zambésia e que, portanto, poderiam contribuir com plantas dessa zona por troca com o boletim da sociedade. Portanto, o que é que nós concluímos? Que através da análise dos boletins, dos catálogos e da correspondência, que as permutas com o boletim foram cruciais para o crescimento da Biblioteca de Botânica da Universidade de Coimbra, pois quase todas as publicações entradas neste período entraram por permuta com o boletim, não eram compradas nem eram oferecidas. O boletim não só internacionalizou o conhecimento científico produzido em Portugal, como permitiu a atualização científica da Biblioteca de Botânica da Universidade de Coimbra. E muito obrigada pela vossa atenção. Foi um speed grande. Se tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento mais, porque eu acho que falei mesmo muito depressa. Pronto, agora falta António fazermos para a segunda série. Tem uma questão que é se tem a população que se chegou era vendido para seria alguma rede de distribuição do time para venda, ou era só Pronto. Não sei se houve na primeira série, não sei. Pois, na primeira série também não tenho ideia. Eram vendidas até algumas a livre. Está lá nos arquivos. Sim, na primeira série também não tenho ideia de termos visto nada que. Nunca vi nada sobre Porque isso. o interesse do Júlio Henriques era
adquirir para cá. Portanto, o interesse dele era mais do que fazer dinheiro com a publicação, era conseguir que ela fosse trocada por outras revistas e não ter que as comprar. Mas depois fiz fazer-se, apesar. Sim, o segundo eu acho que sim, sim. Algum deles para ir. Gostaria de, gostaria de comentar realmente as secções que aqui foram feitas relativas à primeira série. E realmente são surpreendentes, porque hoje, enfim, essas obras estão disponíveis online, foram digitalizadas, Esqueci de dizer que sim. mas torna a sua consulta extremamente rápida. Clicarmos quantos links e indexa a página imediatamente daquilo que se pretende, mas a verdade é que até há bem pouco tempo que isto acontecer, nós tínhamos aqui revistas surpreendentes, que muitas vezes eu não pensaria que existissem, porque realmente eram raros, tinham publicações com nomes espécies e, portanto, eram fundamentais para quem trabalha em taxonomia, e a verdade é que as tínhamos. E tínhamos numa altura em que se começava a publicar muito em botânica e, portanto, havia muitos protocolos nessas revistas, que na altura talvez até nem fossem tão obscuras como depois acabaram por ser, foram descontinuadas, foram substituídas e, portanto, ficaram assim estas ilhas de informação em algumas bibliotecas e agora realmente estão digitalizadas, mas a verdade é que estão cá. A verdade é que estão cá. E o trabalho fabuloso que realmente foi feito nessa altura foi permitia, eu acho que permitiu inclusivamente que pessoas, investigadores botânicos, taxonomistas que vieram a seguir, os primeiros, pudessem realmente trabalhar da maneira como trabalharam e publicar, tanto como, por exemplo, a vossa biblioteca de Fernandes. Porque tinha aqui a bibliografia. Tinha aqui a bibliografia. E depois, claro, a segunda série também estimulou a continuação desse processo. Mas tinha aqui a bibliografia absolutamente fundamental. E realmente foi uma das grandes contribuições dos judeus. Mais uma. Mais uma grande, sim, 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 sim. Olha, mas havia uma outra, desculpa, Mara. Há um propósito. Separadas. O que é que eram as separadas? Não sei se vocês, nessa correspondência, encontraram alguma justificação para aquelas separadas. Quem publicava um artigo no Boletim da Sociedade, ou tinha direito a receber as O seu artigo, sim, o seu artigo em separação, sim. E alguns ficavam mesmo em depósito. O que é que acontecia muitas vezes? Os respondentes pediam, não aqui, mas a separar sobre aquele assunto, daquele autor. E era enviado em função também dessas. Ainda há pouco tempo, acho que houve um senhor que pediu. Sim, mas não tinha separado. Pronto. Pedia muito separadas. Sim, sim. Se as pessoas ficavam com X exemplares, mas as outras não ficaram com a Coisa assim. da publicação. Muitas das vezes os autores chegavam e vinham para a mulher. Olha, ai, me separados em cima de enviar. Só posso eu já que não tinha. Não. Sim, sim, sim. Eu sei isso porque eu estava encarregado, eu sabia traduzi-las. Estava encarregado de poder de traduzir os quadros da revista que eu escreveu agora. Ah, ok.
Mandava muito. Sim, 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 sim. Iam lá, não mandava Sim. Não vai não falam, só para não. Sabe ler. Era sempre ter. Olha só, Uau. isso é uma novidade. Isso é de instalar. Sim, sim. É que nós, naquela altura, era mesmo sempre. Tá, era muito, mas era tudo. Sim, sim. E antes tínhamos que verificar se a permuta para onde ia estava Estava ativa, não é? Pois. ou não. Quando não, também havia ali uma chamada de atenção. Está aqui uma pergunta também da Luísa Pereira. Qual é a diferença entre sócios A e B? Os sócios à doutora Fátima eram os, eu não me lembro, é os, Isso. As instituições obrigam particular, não? não. Os sócios de série A eram os que metiam as plantas para permuta com, E os e os B não entravam nas permutas com o herbário, com o jardim, pronto, não faziam essa. Peço desculpa agora. Obrigada. Os eram muito melhores. Sim, os A eram em menor número, mas tinham essa contribuição de colher as plantas e depois enviar para permutas que eram depois redistribuídas por todos os sócios. Mas, acho que era isso. Sim, Inicialmente, o TI estava direcionado para fora do físico. sim. Rapidamente passou a ficar notícias, artigos, blogs, se calhar tão exóticas, mas ultra da qual Sim. como é que se foi essa introdução, se tem no site? Acho que não. Internacionalização. Se agora estamos a ser. eu sou fã. Sei. É capaz. Alguns podiam pegar. Sim, sim. Não sabia muito também. Ou seja, era uma forma de já participar e eu já vi isso no carta, mas no sentido que os amigos preferem isso, no fundo, sistematizar o trabalho O trabalho, sim, 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 sim. da forma da escola. E por isso fazia todo o sentido para ele ter logo um local onde também pudesse, Para publicar isso, sim. de vez em quando, criar uma espécie de artigo, fazia uma espécie de apanhado, as plantas tinham sido criadas em Moçambique, no fundo, para sistematizar, porque tinha sociedade de geografia, tinha fazia esse tipo de trabalho, aliás, ele próprio conhece isso, quando ele vem de São Tomé, primeiro sítio onde ele publica o livro, Mulder, vem da expedição de São Tomé em 85, primeiro sítio onde publica um relatório da cidade de geografia, no boletim da cidade de Adriana, isso. Também há aqui esta questão do dinheiro, acho que ele tinha também Sim. divulgar o trabalho destes. Mas não sei dizer quando é que são os primeiros. Juventudes, em termos herbário, enviava enfim, um número apreciável de exemplares para os estrangeiros. Contactava com muita gente nesse aspecto, claro, nos seus lugares preferidos, Berlim, British Museum, mas acabava por ter contactos com bastantes pessoas, bastantes botânicos, taxonomistas, que escreviam uma carta agora com uma pergunta, ou olha, por acaso não pode ver, ou não pode fazer, e a verdade é que a flora da Península Ibérica, por essa altura, ainda tinha muito para desvendar, de maneira que o PIB da Sociedade Equatoriana era realmente um local desejável para publicar determinado número de coisas e começou a ter fama. E começou a ser, sim, os trabalhos de gramíneas de Haeckel são prova disso. Ele solicitou a publicação do seu trabalho e correspondeu-se com o outros terão feito também coisas que não têm a ver com a África sequer. E portanto, isso foi também tanto à revista. À revista, a Coimbra, a Botânica de Coimbra, o Herbário, enfim, a toda a instituição.
através desta, que lá está, como o António estava a dizer, e foi as tais redes que os amigos, sim, de acordo. E como resultado, muitas espécies foram indicadas. As espécies em 20 anos terão começado a surgir a divulgação deste boletim, freio, violinos, pelos alunos enriquecem. Esse reconhecimento do trabalho dos médicos, depois, através dos correspondentes, as pessoas receberam este boletim. Sim, sem saber. Não sei se ias falar daquela história curiosa, uma referência ao boletim. Não, mas fala, se não podes falar, eu ia. Nós, apesar da importância que teve, sempre período. Recentemente, eu andava à procura de informação e deparei numa espécie de blog, uma referência ao trabalho que o Manuel Franco fez na revisão das ginásticas, e a pessoa que escreveu esse artigo, esse comentário, dizia: Amaral Franco já escreveu sobre isto, mas foi uma obscura publicação espanhola. E era uma universidade italiana. Começaram a digitalizar o número. E agora eles digitalizaram o isso. Era uma coisa super espanhola. Mas a pessoa, qual era a nacionalidade da pessoa? Aqui um. Quem era a pessoa que escreveu o não? Não me lembro. Já sei, é o Ravel. Ravel. Não podemos dizer não, porque isto está a ter agora. Pois. Então, pronto, então está explicado. Está explicado. Nós aqui temos por hábito designar o PIN, ou dizemos que é o PIN, ou é o bolso de prótese. Bolsa pronto, sim. E no Reino Unido, taxonomistas, É bolsa curante. E hoje, quando eu estava lá nos meus inícios na Escócia, as pessoas perguntavam: então, mas não continua a publicação do vosso próprio? Falta muito volume, estão mandando chegar completamente ao biblioteca, dizem: agora a gente tem que falta aqui um principal e não sei o quê, mas muito simples, antes também ter o vosso próprio. Portanto, para mim acabou por ficar bom Só também. Quando pensas assim, não penso no boletim. Também acho interessante esta visão do que é a sociedade nuclear, quando da sua fundação. Quer dizer, para mim agora está claro que era uma forma de abrir a botânica que se fazia na universidade, trazer novas pessoas, mas havia uma certa promiscuidade, não tem a ver, entre o que é a sociedade nuclear e o que é a botânica na universidade pública. Porque se nós pensarmos hoje em dia, o que é que eles construíram na sociedade, a sociedade é direito privado, é uma coisa que vai a si própria, independentemente da origem das pessoas que fazem dela. Mas neste caso não foi. Neste caso foi com o braço armado para a comunicação e para atletas materiais, até se vê pelo comentário do Bruno Carreiro, que se dirige, diferente ao boletim da sociedade material, que é um orgulho para ter feito parte da universidade. Sim. Mas isso era com todas as revistas científicas. Sim. Se for ver as revistas belgas, francesas, britânicas, era tudo assim. Pequeninas. Era a instituição científica Para já que só. criava as condições. Está bem, obrigada. Muitas vezes. Está bem, 2 ou 3. Obrigada, Cristina. E a publicação associada a uma sociedade. Isso é particularmente evidente na França e na Bélgica, que eu saiba. Não. Sim, mas era claro, mais era sociedade. Depois, mais tarde, tirei muito para ganhar independência das sociedades. Às vezes, para ganhar
sei se foi tanto isso, mas para criarem nome, porque no início os títulos eram muito generalista, o boletim da sociedade, não sei o quê, não sei o que mais, e trabalhei. E depois as revistas portuguesas começaram inicialmente publicavam tudo, depois começaram a especializar-se um pouco mais em determinados campos e a definição dessas áreas começou a transparecer em livros que se foram modificando e em alguns casos, dizemos muito interessantes, até históricos, perderam-se. Por exemplo, a revista publicada no Jardim Botânico, no Jardim Botânico de Edimburgo, mudou de nome, e eu acho que foi uma fatalidade. Eu acho que toda a gente conhecia o American Journal of Botany, e agora quem é que sabe qual é a revista que lá foi publicada? Ninguém sabe. Até eu tenho que começar a pensar em realmente. Pois, tenho que pensar. Nós também fizemos essa análise de alterações de nomes, de títulos, sim, porque muitas vezes também na correspondência apanhamos essa indicação. Lembro que eram uns de Itália que diziam, não sei se era Pádua, que ia deixar de ter este nome e que ia passar a designar-se assim, ou que terminava com esta designação e ia haver uma nova publicação com outro nome. Isso também nós conseguimos, apanhámos, sim. Sim, exatamente. É um bom trabalho. Divisão em séries. Sim. Inicialmente, A França, em língua francesa, por dizer França. Já aconteceu? sim, várias revistas. Aqui há uns tempos, eu e a presidente da Sociedade Veterinária, não está presente, está em Ela esteve um bocadinho, mas já depois, já definido assim. Achámos que não podíamos deixar cair o boletim da Sociedade Veterinária e tivemos algumas reuniões com o então, na altura, vice-reitor que tinha a pasta da imprensa da universidade, o professor Delfim Leão, inclusivamente ele até aqui veio, discutimos esse assunto, se haveria alguma possibilidade de ter apoio da universidade com alguém que assistisse a algumas das fases das coisa que ele acabou por dizer que não havia, se nossa faculdade dispensar, depois foi-nos explicado o que todos os funcionários da faculdade foram para e quando o diretor da faculdade passou a vice-reitor. E manifestou realmente o interesse em manter uma revista da universidade que já tinha pouca gente. E etc. E outra questão, realmente, do nome da revista. E eu achava que ia continuar com Bolso, pronto. Nós achávamos isso, uma questão histórica, e ele concordou, achou que sim, que devia continuar. Ora, a tendência atual é ter assim um nome com aqueles termos modernos e assim uma coisa, mas fomos os três unânimes em manter o nome Boletim da Sociedade Veterinária. Não sei se vamos esperar para os horas para pegar no boletim. Ficou gravado, doutora Fátima. Ficou gravado. Pergunta com o Brasil, porque acho que da série 2, da segunda série, Sim. com a Universidade de São Paulo. Eu agora só vendo, só confirmando na lista. Não tenho agora presente assim de cor. Ainda do. Eu nem sei se aqui no que eu estava lá. Pronto. Eu só fiz um print screen O Jardim Botânico, no Jardim, também tinha um boletim,
Pois aqui acho que não ficou. Não, só confirmando, não consigo de cor agora dizer. Está. Tem as tabelas todas, eu só pus aqui o print screen para se ver. E na altura havia o Museu Central, o Jorge de Monteiro, Sim, e o Museu Paulista. Mas parece que o Museu Paulista foi só a partir da segunda série. só confirmando.